Tudo tanto! Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e hoje nós vamos fazer aqui um pequeno giro de notícias, um pouco mais comentado do que os giros de notícias que normalmente saem, que são apenas fatos. Então vamos falar um pouco sobre o que tem acontecido aí nos bastidores do Santos e muito por essa questão, assim, que nem nós falamos ontem sobre a questão de remanejamento de base, das mudanças que estão sendo feitas, de um planejamento até maior. E aí, dentro dessas mudanças de estrutura que estão acontecendo, nós também tivemos a saída do Márcio Araújo, né? A gente não comentou ontem porque ele não é da base, mas o Márcio Araújo, pelo menos como a gente já comentou quando o Diniz chegou, ele é um amigo aí de longa data do Diniz, que inclusive foi treinador do Diniz, a gente comentou isso, foi treinador do Diniz quando o Diniz jogou no Paraná Clube, foi um rolê desses, acho que foi isso. E o Diniz gostava muito dele e diz que por questões pessoais o Márcio Araújo pediu para sair, para se desligar do Santos. E aí a consequência disso é que o Fernando Diniz está procurando um nome, né? Então as notícias que estão chegando é que o Diniz teve autorização do clube para procurar aí um novo nome para ser o seu auxiliar direto. Lembrando que ele tem o Zuma, tem o preparador físico dele também, o Wagner Bertelli, e tem os auxiliares que são daquela comissão fixa do Santos, o Marcelo Fernandes e o Serginho Chulapa, que deu uma entrevista aí relativamente polêmica nesses últimos dias. Então é interessante como o Diniz ele quer uma pessoa e não quer que sejam esses da comissão permanente aí do Santos. Eu acho que faz parte do processo, sabe? O time tem que ter uma comissão permanente, porque na hora da emergência, na hora que você fica sem treinador por um motivo ou outro qualquer, no nosso caso a gente ficou sem o Holland e a gente teve ali o Marcelo Fernandes. Ai, cara, minha mente me pregou uma peça. É Marcelo Fernandes, não? Tá, é. Eu ia chamar de presuntinho, mas eu não gosto de ficar dando apelido pros caras, sabe? Tipo, por mais que todo mundo use. E então, assim, é importante porque a gente precisa. Então, a gente viu na saída do Roland o Marcelo Fernandes assumindo a bronca. Foi decente, assim, para uma passagem curta, né, para sanar uma emergência do time enquanto procurava outro nome para assumir o cargo principal. E é bom porque eles ajudam fazendo uma ponte, né, com a nova comissão técnica que chega, porque são experientes, trabalham há muito tempo com isso e conhecem muito do futebol e do time mesmo, né, daquela categoria de base que o técnico ainda não conhece os nomes, dos próprios jogadores, quem pode render mais em determinada função ou outra, e acabam ajudando também no ambiente. Então é importante ter a comissão técnica própria. Porém, para o treinador, é importante ele ter uma comissão técnica dentro do que ele acredita com as pessoas que ele tem confiança, além da comissão técnica própria do time. A comissão técnica própria do time faz essa ponte, ajuda a comissão técnica principal, porém o técnico ele precisa ter alguém de confiança. Então ele tem o Zuma, só que ele precisa de mais uma pessoa pelo visto, né? Ele precisa de 2 auxiliares. E eu acho isso super normal, assim, eu até consigo imaginar um dos auxiliares assistindo o jogo de cima de um camarote para poder ter uma visão diferente do planejamento, do que está acontecendo no jogo, porque você assistir o jogo da beira do campo é uma coisa, assistir de cima é outra, tem outra visão, você pode enxergar talvez mais espaço para trabalhar, alguma coisa diferente, como está funcionando a linha do adversário. Então tem muita coisa para se ter. E eu acho que está certíssimo, tem que trazer alguém de confiança dele, já que o Márcio Araújo está saindo. Márcio Araújo é um cara muito experiente, porque há muito tempo ele está com futebol. Se ele está alegando alguma causa pessoal, eu acredito que deva ser esse mesmo motivo, não seria à toa, não, sabe? É um cara, assim, é um nome de confiança. Eu não diria que é um treinador para se confiar, né? Se ele fosse, por exemplo, eu quero o Márcio Araújo para ser técnico do meu time. Não, eu não quero. Mas, assim, para ter numa comissão técnica, é um cara sério, que tem um lado psicológico muito forte. Ele era um cara que entrava para tapar buraco, normalmente. O time estava brigando contra o rebaixamento, chama o Márcio Araújo. O Márcio Araújo dava um up na moral da galera e o time dava uma reagida. Assim, nunca jogava espetacular, mas jogava às vezes o suficiente para se salvar de uma Série B.
de talvez muitos resultados. Tanto que ele nunca fez, assim, eu não me recordo dele ter feito um trabalho de longo prazo, eu me recordo dele fazendo pequenos trabalhos, entrando cirurgicamente e salvando esses times. Então, boa sorte para o Márcio, que não seja nada muito grave, que de repente ele já esteja até pensando em curtir mais o tempo com a família, porque é muito tempo, né, vivendo em função do futebol. E boa sorte para ele. E agora, Fernando Diniz em busca aí de mais um nome aí para compor a comissão técnica. Boa sorte para o Fernando, que boa sorte para a gente por consequência. Pois é, e a gente comentou ontem dessa questão de ter um padrão de jogo, né, implantar uma ideia de jogo desde a base. Eu acho que passa muito por isso também, porque para mim é muito claro, pelo menos, que o Marcelo Fernandes tem uma ideia de jogo muito diferente do Diniz. Então, o Diniz tem mesmo que procurar alguém que tenha um pensamento muito mais próximo a dele e, enfim, precisa desse profissional. Se ele acha que o Zuma não é o suficiente lá, é importante aí que o Santos permita que ele busque alguém. E aí, falando sobre essa questão de planejamento, de pensar no plano de jogo e de ideias para trazer novas pessoas para o clube, o Ademir Quintino publicou hoje que o Santos criou um manual de procedimentos com o uso da tecnologia, principalmente para a base, né? Então, é um manual aí, dentro dessas mudanças que foram feitas na base, lembrando que teve uma reunião que foi feita, assim, que foi anunciada nos jornais, não teve muito destaque, a gente chegou a comentar, mas não foi muito comentado por aí pelos veículos de imprensa, de que ia ter uma reunião para discutir os rumos da base, e depois dessa reunião, de fato, teve muita coisa. Eu estava um pouco descrente, acho que eu devo ter comentado no vídeo, assim, que, reuniu, beleza, não vai fazer mais nada. Mas não, parece que tiveram muitas mudanças, e uma dessas mudanças é aí esse novo manual de procedimentos, que seria o quê? Seria uma série de avaliações que seriam feitas, né? Então seria tipo um manual que tem 40 páginas, que é uma ficha de avaliação, onde vai ter número de scout do atleta, avaliações no departamento médico, exame psicológico, fisiológico, nutricional, pedagógico, muito interessante. Então é uma avaliação multidisciplinar, e aí a maneira como os atletas vão ser captados assim pela base vai mudar um pouquinho também o modo de avaliação. Então eles vão ter 4 dias de avaliação, 2 treinos formais, um coletivo e um com a categoria de base da idade dele, com 6 pessoas avaliando. E aí é muito interessante. E segundo a Ademir Quintino, o Ed Carlos, que a gente comentou ontem, que veio da base do São Paulo, que é considerado aí uma promessa, ele já foi nesse molde, já foi contratado nesse molde. E segundo ainda o Ademir Quintino, essa ficha de avaliação já foi usada para as contratações do profissional. Então, é 5, né? Os 5 jogadores: Camacho, Marcos Guilherme, Moraes, Anocelo e Bosa. Então, é interessante aí que exista não só um padrão para contratação de jogadores, como um processo mesmo de avaliação, né? Então, interessante aí esse uso da tecnologia e a criação desse manual. Eu achei muito legal, porque isso vai de encontro às melhores práticas de qualquer mercado de organização. Então, assim, quando você trabalha numa grande empresa, normalmente ela passa por vários processos de modernização, de padronização, de revisão de dados e de como você lida com determinados processos. E o Santos está instaurando um processo que é para ser mais profissional, onde, como disse o Danilo, seriam 6 profissionais que estariam avaliando esse jogador para ele ser captado. Então, hoje você não fica refém de uma olhada de uma pessoa só, de repente o cara ter visto 2, 3 bons jogos do jogador e achar o cara espetacular, ele vir e não render para mais nada. Evitar contratações furadas, assim, né? A gente tem alguns exemplos na história do Santos. A gente fica sabendo mais do que dá certo, mas de vez em quando a gente tem algum caso famoso de furada que acaba acontecendo. E a gente precisa pensar que quanto mais profissional o Santos for, melhor é para o Santos como um todo. O mercado enxerga o Santos melhor, porque daí ele vai estar dizendo, cara, além de formarmos os melhores jogadores do Brasil, que é uma das marcas que o Santos leva aí internacionalmente, a gente tem um processo, cara, de avaliação criterioso, a gente entrega para vocês aqui, ó, você quer saber desse jogador aqui que você está interessado? A gente apresenta a ficha aqui do cara. E a gente te põe para comparar com a média do resto do time, dos jogadores da posição dele. Você vai ver que esse cara é acima da média e que ele vale mais do que você está pretendendo. Então, ele realmente é um ativo muito bom para você comprar. Então, assim, cara, tudo isso faz parte de um plano maior, assim, né? Você enxergar como um todo, como um negócio, como a própria
qualidade do que vai entrar dentro do Santos para a gente poder usar no profissional antes de vender, que é uma coisa muito importante para a gente poder disputar títulos. Então, eu acho extraordinário. Gostei muito assim do formato, porque envolve tecnologia, então os caras vão continuar vendo posicionamento, quantidade de toques, quantidade de chutes, se os passes foram fáceis ou foram difíceis. Tem muitos critérios, e eu achei legal que não são só critérios técnicos. Como disse o próprio Danilo, tem critério pedagógico. Então você avalia o jogador como um todo mesmo, né? Tipo, a ideia é você pegar o melhor possível, que complete as melhores lacunas e que você também enxergue onde esse jogador tem alguns pontos fracos, umas dificuldades, para poder corrigir, para poder ajudar enquanto o cara ainda está em formação. E como disse o Danilo, eles já usaram, eles já testaram essa ferramenta. Então, assim, quais foram os testes? O Ed Carlos foi um teste e os 5 jogadores foram testes. Então, eles testaram essa ferramenta, testaram o processo e falaram: tá aqui, podemos avalizar que funciona, porque é lógico que tem muito a ver com o estilo de jogo do Diniz também, né, dos reforços darem certo, mas hoje, com exceção do Zanocelo, que a gente não viu muito ainda, os outros 4 reforços que vieram são úteis. Marcos Guilherme e Camacho muito bem quistos já, né? Tanto que em princípio estão titulares, e o Moraes tem jogado bem nos momentos, e o Bosa, quando joga, tem jogado bem também. E o Boss até agora não comprometeu. Então, para um zagueiro, a gente já tem que dar um ponto positivo. Então, assim, por enquanto está funcionando, sabe? A gente está vendo isso. Se o Ed Carlos também vingar, se acabar mostrando, a gente vai ter mais um modelo ali. Mas o importante não é o agora. O agora, bacana, eles testaram, funciona o processo, mas o grande lance é: a partir de agora, existe um processo interno dentro do Santos para todas as categorias do sub-11 ao sub-23, segundo a reportagem do Ademir Quintino, e para o futebol feminino. O futebol profissional, em princípio, não foi citado ali, mas eu acredito que vai usar o mesmo padrão, até porque a análise de scouting tem os seus padrões, então talvez você só faça adaptações, né? Você vai trazer um modelo ali que está sendo implementado pelo Santos, a parte de scouting vai entregar a parte deles, né, que é configurar padrões, fazer a comparação entre jogadores da mesma posição. E aí os observadores, os analistas de desempenho, os olheiros, os técnicos que vão fazer as avaliações vão usar esse padrão que vai estar definido e que todo mundo vai estar alinhado. Então o critério vai ser muito parecido. Começa a diminuir a subjetividade, começa a diminuir o poder, às vezes, de um empresário chegar para o olheiro e falar: cara, se eu te der uma grana, você avalia bem o cara para ele entrar no time? Porque esse era o modelo antigo, né, cara? E eu acredito que até hoje deve existir esse tipo de coisa no futebol. Mas quanto mais profissional, menos margem para erro você dá e mais você leva teu nome no mercado como um símbolo de profissionalização, como um símbolo de qualidade. Então, sempre que a gente vê bons jogadores sendo vendidos por certas equipes e aquelas equipes estão, vamos falar do Flamengo no momento, o Flamengo está bem alta, mas a gente vê poucas vendas de grandes destaques, mas muitas vendas de jogadores da base que estão aparecendo bem. Então o Flamengo nesse momento está em alta no futebol e está em alta como marca, mas também está em alta como organização, administração e um futebol que forma bons jogadores para o mercado. E ele está se aproveitando disso para levantar uma grana animal para poder ter o time cada vez mais forte. E isso é uma coisa que, quando o Santos estiver numa situação financeira boa, não precisa ser espetacular, mas assim, aquela controlável. Hoje a gente está um pouquinho fora de controle. O Rueda está tentando fazer virar dentro do controle. Esse dinheiro que é feito é o que permite você ter 3, 4 jogadores fora de série, que são aquela espinha dorsal para o teu time ser espetacular, para ele ser acima da média, para ele sempre entrar como favorito. No momento, o Santos não é favorito a nada, o Santos é um time competitivo, que está brigando, porém, se a gente, fazendo um exercício, se a gente tivesse dinheiro, o que daria para fazer? Daria para ter 2 ou 3 nomes ali que deixariam esse time extremamente parrudo e a gente começaria a virar favorito para alguma coisa. Então, assim, é um caminho e eu acho, nossa, muito legal, e a gente pode trazer isso, né, Danilo, até para a volta do Wagner e essa procura do Santos por um zagueiro no mercado, né? Pois é, então, na verdade, assim, tem uns rumores de que o Santos estaria procurando um zagueiro, mesmo com a vinda do Wagner Palha. O Wagner Palha, a gente lembra, ele foi testado algumas vezes no Santos como lateral esquerdo, muito por alguns cansaço, para acompanhar um pouco o Felipe Jonathan, e acabou, assim,
não comprometendo, eu não lembro de nenhum jogo que ele tenha ido muito mal, mas ele não é da posição, ele é zagueiro. Daí ele mesmo tinha pedido para ser emprestado, o Náutico surgiu com a proposta, e ele estava destruindo no Náutico. O Náutico foi campeão pernambucano, é líder da Série B, empatou ontem com a Ponte, não sei se continua líder, mas aí é interessante pensar se essa volta do Wagner, que lógico que foi consequência da saída do Luan Pérez, não tem muito a discutir, o Santos não tinha outro zagueiro do lado esquerdo, além do Alex, que não vem sendo testado, então possivelmente o Diniz não tem essa predileção aí pelo Alex. Pediu o Wagner Palha de volta e começaram a surgir os rumores que o Santos ainda estaria em busca de outro zagueiro. Ainda não tem nada muito confirmado, não saiu na Gazeta Esportiva, então assim, acho que a gente pode ficar assim, mais esperançoso com relação ao Wagner Palha do que a vinda de um outro zagueiro. Mas teve um papo aí de que o Santos autorizou o Diniz a buscar e que ele pediu pelo menos mais 2 reforços. Veio junto com essa notícia de outro zagueiro, então talvez aí seja realmente o pedido do Diniz, não sei, não vou dar certeza de nada, mas a verdade é que o Wagner Palha volta, ele não foi inscrito na Sul-Americana, então na quinta-feira contra o Independiente ele ainda não joga, só vai poder ser inscrito se o Santos se classificar, mas a tendência é que ele aparecer no bid até o final da semana e já entre domingo. E aí a questão é assim, né? Era melhor deixar ele lá para se desenvolver ou era melhor trazer mesmo? E em trazendo, isso quer dizer que os outros zagueiros perdem espaço ou ele vai para o banco, ele fura fila? Então acho que é uma questão assim, muita gente, eu vi algumas pessoas se posicionando a favor de manter ele lá, até por uma questão de respeito ao Náutico, mas eu particularmente acho que ele tem que vir, eu vejo potencial nele e tem que ser testado, assim. Mesmo que não. É que não tem muito por que não colocar ele de titular agora, já que não tem zagueiro do lado esquerdo. Coloca ele de titular, faz aí a dupla com o Luiz Felipe e a gente vê o que acontece. Assim. Essa é a minha ideia. E aí eu suponho que dentro desse novo modelo aí de avaliação do time, alguma coisa assim deve ter sido feita também com relação ao Wagner Palha. Me preocuparia, por exemplo, se for verdade mesmo que o Diniz está procurando outro zagueiro, que daí seria um sinal de que o Wagner Palha não correspondeu a esses requisitos. Mas eu prefiro dar um voto de confiança aí para ele e ver se domingo ele já vai entrar. Eu gosto do Wagner Palha voltando. Eu acho que faz todo sentido. O Luan Pérez só falta anunciar. Só não foi anunciado ainda, dizem, por conta da negociação do Santos com a Doyen, porque enquanto o Santos não tiver um acordo e baixar o processo que está na justiça, né, o processo jurídico que hoje penhora a receita do Santos, enquanto não baixar, não adianta o Santos fechar contrato, porque senão o dinheiro vai todo para a Doyen. Então, a partir do momento que a negociação tiver feita, o Santos vai pagar uma entrada para a Doyen, e daí o restante vai poder entrar no cofre do clube. Então, assim, faz muito sentido ter o Wagner Palha. Ele estava indo muito bem no Náutico, e assim, é muito bem da torcida do Náutico chorar que o cara tá saindo e xingar o Santos por levar ele embora antes da hora, sabe? Então, é promissor. O Wagner, como lateral esquerdo, não era a posição dele, mas é igual o Danilo falou, eu não me lembro dele ter comprometido. Eu me lembro dele se esforçando muito, correndo, e inclusive teve um ou outro jogo que ele foi muito bem, assim, tipo, mesmo fora de posição. E na posição dele, hoje o Santos tem só o Alex, como disse o Danilo, de lateral, de zagueiro pela esquerda, né, o zagueiro canhoto, que era uma coisa que o Santos tinha de monte, mas pelo visto abriu mão de todo mundo. E eu penso também no seguinte, Danilo, eu acho que o Wagner, sendo um pouco mais velho, ele também dá uma blindada no Kaique, né, que é uma coisa assim que no começo a gente queria Kaique Luan Pérez, aquela coisa absurda e tal, só que o Kaique ainda é um jogador muito novo, então nos momentos assim que o Kaique começou, que o Santos começou a ir mal e que o Kaique começou a sentir, a gente via ele nervoso, a gente via ele falhando em uma ou outra jogada, então assim, você tendo um jogador que é um pouco mais experiente, apesar do Wagner ter jogado pouco, né, pelo time principal do Santos, e na posição dele não jogou, né, só jogou improvisado,
você dá um cara que tem mais idade, que mostrou ali, e é da posição, né, natural da posição, que ele pode dar uma blindada no Kaique, para o Kaique também poder desenvolver um pouco mais. E aí eu acho, assim, achismo puro, pelo que a gente pegou do Diniz, ele provavelmente vai manter Luiz Felipe e Kaique por um tempo, e aos poucos ele deve introduzir o Wagner conforme o Wagner for treinando e pegando o esquema de jogo dele. Mas isso é uma suposição. Vai que o Diniz fala, não, eu realmente quero o cara, eu acho que ele tem qualidade, eu já vou pôr, cara, vou treinar ele aqui com ele, a gente já começa a escalar e vamos embora. E eu gostaria que, se o Wagner realmente demonstrar essa qualidade, assim, logo de cara, que o Diniz já coloque mesmo, cara. Porque a gente também quer ver. Se ele estava indo bem no Náutico, a gente quer ver ele bem no Santos também. E seria espetacular, porque daí a gente começa a ter 4 zagueiros assim, de confiança. Não necessariamente de uma qualidade absurda, não necessariamente espetaculares, mas a gente teria uma zaga segura e com reservas à altura para as suspensões, contusões, que é um problema que a gente está vendo que com o Diniz, os jogadores de defesa tomam muito cartão amarelo, porque o time fica muito com a posse no ataque, e na hora que vai tomar o contra-ataque, os caras matam o jogo e é cartão, cartão, cartão. Então a gente tem que pensar nisso também. Então, se você começar a ter Wagner, Kaique, Luiz Felipe e Bosa, são os zagueiros seguros no momento. A gente sabe, né? A gente tem aqueles poréns do Luiz Felipe, a gente tem um ou outro porém em relação ao Kaique, principalmente por causa da idade. O Bosa a gente viu pouco, sabe? Assim, o pouco que viu foi legal, mas a gente também não viu muito. A gente ainda não viu o Bosa sofrendo com ataques adversários, sabe? Então tem muita coisa para a gente analisar, mas eu gosto da volta do Wagner, espero que seja muito útil, e espero que dentro dessa análise o Diniz tenha pensado um pouco nisso, pensando assim, será que ele vai encaixar? Vai, eu acho que para mim vai funcionar, então vamos trazer ele de volta. Porque se o Santos for atrás de um zagueiro para ser titular, isso vai ser um problema para a gente no futuro, porque a gente deixou de dar oportunidade para o cara lá no Náutico, que ele era titular e querido pela torcida, que estava um ano desenvolvendo, né? Ele ia passar o ano jogando pelo Náutico desenvolvendo, para de repente ano que vem voltar mais forte, mais completo para o elenco do Santos. E daí no Santos, que a gente agora pretende dar uma oportunidade para o cara, também não dá, cara, sabe? Daí, pô, daí cadê planejamento, cadê o pensamento de organizar e ser mais profissional? Daí tudo que a gente tá falando aqui joga no lixo também, né? Então eu espero de verdade que o Wagner tenha suas chances e espero mais ainda que ele corresponda, porque se ele corresponder, cara, nossa, só alegria. Melhor coisa que tem é a gente ver mais um menino da Vila aí sendo titular e jogando bem, ajudando a equipe dentro de campo e quem sabe futuramente ir numa venda aí valendo alguns milhões de dólares ou euros pra gente. Pois é, então, assim, meio que terminando o vídeo aqui, mas é um pouco isso mesmo. Eu acho que o Diniz, para ter pedido, ele não vai deixar no banco. Então, assim, eu sei que ele é muito conservador, mas se eu tivesse que apostar, Wagner Palha vai ser titular no domingo, porque o Diniz tem essa coisa do jogador que ele gosta, né? E se ele trouxe o Wagner Palha de volta, eu acho que ele deve ter visto alguma coisa nele. E assim, a minha esperança é a mesma, é que ele entre, que eu acho que ele vai ser titular, e mesmo que não seja domingo, ele vai ser um pouquinho mais para frente, ele vai acabar virando titular em algum momento, e que ele faça jus e continue mantendo a titularidade aí de maneira segura. E daí o Kaique, o Danilo Bosa, eles possam entrar. Eu vou deixar isso aqui para desenvolver essa opinião nos pré-jogos que virão para aí, mas eu queria muito ver o Danilo Bosa de lateral direito, pelo menos para fechar aquele buraco que fica com o Pará e com o Madison atualmente. Mas isso a gente discute aí nos próximos pré-jogos. Inclusive, Danilo, uma coisa que seria interessante, não para agora, mas no futuro seria interessante, de repente, ver o Santos jogando aí com 3 zagueiros, com o Bosa fazendo o lado direito para cobrir aquele lado mesmo, mas isso com planejamento e treino, tá, Diniz? Com calma, na hora certa, bem treinado, tá? Sem invencionismo para um jogo para o outro. Vamos fazer isso com critério, porque é interessante. Eu não vou me estender mais, porque a gente já estourou o tempo que a gente sempre estipula aqui, mas eu queria dizer que na Eurocopa a gente viu vários times jogando com 3 zagueiros e isso funcionando muito bem. E pelas características desses jogadores que a gente está vendo aí no elenco do Santos, pelas características de jogo do Diniz, talvez funcionasse bem, mas não é algo para ser feito levianamente, é algo para ser estudado, trabalhado e ser mais uma opção aí para o elenco do Santos. Então é isso, galera.
obrigado aí por compartilharem os vídeos, por curtirem aí todo o nosso trabalho. Fiquem acompanhando a gente amanhã tem o pré-jogo aí da Sul-Americana. Vamos fazer análise do Santos, vamos analisar também o momento do Independente e trazer o melhor da informação aí sobre o Peixe para vocês. Um grande abraço. E aí, pessoal, então deixa o like, curta, compartilhem, comentem, se inscreve no canal, a gente tá chegando aí nos 100 inscritos. E é isso aí, amanhã pré-jogo, Sul-Americana quinta-feira, então jogo pesado, jogo difícil, mata-mata sul-americano, pra cima deles. É isso aí, galera. Até mais. Abraço!